O texto que foi lido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11, aponta para os dons do Espírito Santo concedidos à sua igreja para o serviço cristão. Os dons são dádivas, presentes divinos, que são outorgados aos salvos, que são oferecidos à igreja do Senhor para o serviço cristão. Portanto, os dons são virtudes, são habilidades espirituais sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para o desempenho deste serviço cristão na igreja. Os talentos geralmente são naturais, mas os dons são espirituais, são sobrenaturais, concedidos pelo Espírito Santo à sua igreja. O hino 86 que nós cantamos fala do Espírito do eterno Deus, e ele é uma oração. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. O texto focaliza a operação do Espírito Santo na vida dos crentes, na vida da igreja, através da ministração dos dons espirituais. Paulo inicialmente ensina acerca da procedência dos dons espirituais, do verso 1 ao verso 6. Ele estava escrevendo aos crentes de Corinto, e a igreja de Corinto era uma igreja que atravessava lutas e problemas e, infelizmente, estava usando incorretamente os dons espirituais. Era uma evidência, uma manifestação da fraqueza humana, da debilidade humana. Mas o uso incorreto dos dons na igreja de Corinto provocava confusão e muitas vezes a exaltação pessoal, a exaltação própria. Quando os dons são ministrados, não são para que alguém se ache mais espiritual, mais importante do que as outras, porque o Espírito Santo é soberano e ele ministra os dons de acordo com a sua vontade, não para simplesmente o prazer pessoal ou a exaltação pessoal, mas para que eles sejam usados para a glória de Deus, para a edificação da sua igreja. A frenética adoração dos crentes coríntios, com todas as supostas manifestações de dons espirituais, não mostrava que eram pessoas genuinamente espirituais. Era uma igreja com muitos problemas, mas era a igreja de Deus. E Deus, em sua misericórdia, manifestava os dons mesmo naquela igreja imperfeita. É uma questão de soberania de Deus, do Espírito Santo. Havia um profundo sincretismo religioso. Elementos de outras religiões eram trazidos para o contexto do culto, até mesmo evidência de paganismo. Por isso o apóstolo Paulo, no verso 2, ele deixa claro: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Ou seja, agora vocês são novas criaturas. Não podem
servir aos ídolos, precisam ter uma adoração coerente com a palavra de Deus. Ele falava aos crentes coríntios, mas ele deixa claro que alguém que exclama Senhor Jesus, o faz pelo próprio Espírito Santo. Então a exclamação que honra o senhorio de Cristo é gerada, é produzida pela ação do Espírito Santo na vida, e que só pode ser dita, só pode ser proferida pela ação do Espírito Santo na vida. Os versos 4 e 6 refletem a Trindade, o Deus triuno agindo, demonstrando a diversidade e a unidade dos dons espirituais através da ação da Trindade e de forma específica através da ação do Espírito Santo na igreja. Porque os dons são produzidos pelo Espírito Santo, que habita no crente. No ato da conversão, somos selados pelo Espírito Santo. Ele vem habitar nos eleitos, nos salvos. E uma vida cheia do Espírito Santo, ela manifesta os dons espirituais. Paulo fala também acerca do ministério, no verso 5, dizendo: e também há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Por isso os dons espirituais são dados para o serviço, para o exercício do ministério. E eles são dirigidos, orientados pelo próprio Espírito Santo na vida dos crentes. Então, ao falar acerca de ministério, Paulo está indicando que o serviço cristão à comunidade deve ser exercido sob a orientação, sob o poder do Espírito Santo e através da ministração dos dons para a edificação, para o crescimento, para que a igreja chegue à maturidade da sua fé. Seria algo sublime a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja em Corinto, se não fosse o uso incorreto dos dons espirituais. Mas havia muitas pessoas sinceras, servos e servas de Deus, fiéis, sinceras, que exerciam o seu ministério, ministravam no Espírito os dons espirituais para a edificação e o crescimento da igreja. Portanto, os dons espirituais procedem do Espírito Santo. Não vêm da carne, eles vêm do Espírito Santo para a vida dos salvos. Paulo também ensina sobre a diversidade dos dons. O Novo Testamento traz várias listas de dons espirituais. O texto que lemos, do verso 8 ao verso 11, aponta alguns dons espirituais. Mas neste texto aqui, Paulo não enumera todos os dons que se manifestam na igreja do Senhor ao longo da história. Ele fala sobre a palavra de sabedoria, é a habilidade de compreender e de transmitir as coisas mais profundas do Espírito Santo. São verdadeiros mistérios, é a capacidade de resolver problemas espirituais difíceis.
não é uma mera palavra humana, mas é palavra de sabedoria que vem do próprio Espírito Santo. E às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento secular, às vezes é até analfabeta, mas ela tem uma palavra de sabedoria que é espiritual, que vem do Senhor. É um dom espiritual. Paulo fala também da palavra de conhecimento, ou palavra de ciência. Este é o dom principal do mestre. Pode ser uma revelação especial de alguma coisa que Deus está transmitindo. Então, são dons que satisfazem a necessidade da comunidade cristã quanto ao que há de decidir ou de escolher de maneira correta para o seu agir. Então, é uma palavra especial de conhecimento, palavra de ciência, também trazida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Estes dois dons são muito parecidos, eles estão interlaçados. Entrelaçados, desculpem. A fé, o dom da fé, não é apenas a fé que uma vez foi dada aos santos, que não é uma fé simples, mas o dom da fé é uma dotação de um poder de fé extraordinário. É uma dedicação incomum que se expressa na forma de fé. É uma fé profunda em Deus, além da fé normal, além da fé comum. Então este é um dom que se manifesta também na igreja, o dom da fé. Paulo fala sobre dons de curar, e ele traz a expressão no plural, a realização de curas sobrenaturais. Não é que a pessoa cure, ela é apenas um instrumento de Deus. É o Espírito Santo manifestando o dom que cura a pessoa. Sem o uso de cirurgia ou de medicamento. Então, é uma intervenção sobrenatural de Deus para a cura, para o restabelecimento. Paulo fala também no dom de operações de milagres. É poder, dinamis. Inclui a expulsão de espíritos malignos, a própria ressurreição de mortos, a manifestação de sinais e maravilhas, que nós contemplamos muito no início da igreja. A igreja no primeiro século, havia muita evidência de operações de milagres, mas o nosso Deus não mudou. E a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E o Espírito Santo não mudou. Então todos estes dons ainda se manifestam hoje pela vontade soberana do Senhor, conforme apraz ao coração de Deus. Paulo fala do dom de profecia, muitas vezes mal interpretado. Esse dom inclui o conhecimento prévio, poder de ministrar ensino, instrução e também consolação. É a palavra profética que é ministrada. Ela vem de Deus para o coração daquele que tem esse dom, e esta palavra profética é transmitida. Então percebe-se claramente que é algo que vem do Senhor para o nosso coração. A pregação da palavra profética também
é o ministério, é o exercício deste dom, o dom de profecia. Paulo fala do dom de discernimento de espíritos, que é a capacidade espiritual de distinguir entre as operações do Espírito Santo e as operações malignas. Deus dá discernimento, capacidade espiritual, para que saibamos a procedência daquilo que se fala ou daquilo que se faz, se vem de Deus ou se vem do inimigo. Paulo fala também de variedade de línguas, um dom que se manifestou bastante no primeiro século, na igreja chamada primitiva, e começou no Pentecostes, quando as 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo falaram em línguas. Não são línguas estranhas, porque o estranhas não está no original. Falaram em outras línguas sem aprendê-las. As línguas foram produzidas pelo Espírito Santo. Então, este dom é o poder para falar em línguas, naquele contexto ali, idiomas. Línguas faladas em vários povos, porém produzidas pelo Espírito Santo, não aprendidas em escolas de idioma, mas geradas pelo próprio Espírito Santo. Então foi uma ação sobrenatural para que aqueles 120 irmãos falassem em línguas, magnificando a Deus, exaltando a Deus, louvando o nome do Senhor. E o nono dom nesta lista que Paulo traz é a capacidade de interpretar línguas. Seria a comunicação da mensagem falada numa língua, de modo que os ouvintes possam entender e ser edificados. Então, a manifestação do Espírito na geração de variedade de línguas exige também a manifestação do dom de interpretá-las, para que a igreja seja edificada e cresça na presença do Senhor. Então, queridos, nós percebemos claramente, à luz do que Paulo ensina, que a procedência dos dons espirituais é de Deus, eles vêm do Espírito Santo, que há diversidade nos dons espirituais. Eu disse no início que aqui está uma lista que não se restringe apenas a estes 9 dons. Há muitos outros que são apresentados no Novo Testamento, mas Paulo deixa claro também a utilidade dos dons espirituais. Eles não são apenas para a exibição espiritual, como alguns pensam. Pelo contrário, eles são dados para que a igreja seja edificada, a igreja cresça na fé, a igreja chegue à maturidade espiritual, e são ministrados soberanamente pelo Espírito Santo. Portanto, a utilidade dos dons espirituais está descrita no verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Não é para exibição espiritual, não é para chamar a atenção das pessoas, mas quando eles são genuínos, são ministrados para a edificação do povo de Deus. Nada de simulação, porque o Espírito Santo
não necessita de simulação. O que deve haver é a manifestação verdadeira, genuína do Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Cada membro do corpo de Cristo recebeu algum dom espiritual a comprovar a operação do Espírito Santo em sua vida. E é interessante, nenhum crente ficou sem receber pelo menos um dom. Então cabe a cada um de nós descobrir qual é este dom espiritual que o Senhor nos deu, para usá-lo na orientação do Espírito Santo para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja. A palavra adverte que nós não devemos negligenciar o dom que há em nós, deixando bem claro os dons do Espírito Santo. O dom particular que uma pessoa recebe não depende de sua própria escolha, mas é determinado pelo Espírito Santo. Não há motivo de orgulho, é graça divina, é bondade do Senhor se manifestando na vida. O que a Bíblia diz é: procurai com zelo os melhores dons. Não é que haja um dom superior a outro, mas os melhores para a edificação da igreja em certos contextos. O que o crente tem que fazer é orar, buscar ao Senhor, ter a sua vida cheia do Espírito Santo, e Ele manifestará o dom ou os dons espirituais na sua vida. Sem uma busca desesperada, como diria alguém, sem neura, mas a palavra diz com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, visando a edificação do povo de Deus, não a glória pessoal, não a exaltação pessoal. Os dons espirituais promovem o bem-estar individual, mas também a edificação espiritual da igreja, porque promove a comunhão espiritual do povo de Deus e promove também o seu crescimento espiritual. É claro que aqueles que exercitam dons espirituais se sentem espiritualmente bem, não melhores do que os outros, não mais espirituais do que os outros, mas se sentem bem, sendo usados pelo Senhor, sendo usados pelo Espírito Santo para a edificação do seu povo. Saiba que os dons espirituais ajudam-nos a nos conduzirmos à perfeição em Cristo. Há uma vida espiritual madura, há uma vida espiritual profunda, consciente. Os dons são dados para o serviço, mas o fruto revela maturidade espiritual. E eles são dados exatamente para a comunhão dos remidos do Senhor. E há algo muito sublime que é o amor. Ele é dom, mas ele também é fruto. Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele descreve o amor como o dom supremo. Então o amor é dom. O Espírito Santo manifesta esse dom espiritual em nossa vida, mas ele também é fruto. Então o fruto aparece quando a árvore está madura. Então o fruto do Espírito
se manifesta na vida do crente quando ele está maduro em sua fé, quando ele tem uma fé aprofundada, uma fé sólida no Senhor. Algumas lições práticas. A igreja não precisa de dons que não sejam ministrados pelo Espírito Santo e sem o controle dele. Um dom espiritual não deve ser exaltado em detrimento do outro, porque todos são ministrados pelo Espírito Santo. Cremos na contemporaneidade do Espírito Santo. Portanto, ele pode manifestar ainda hoje o dom que lhe aprouver, o dom que ele quiser. Os dons visam a glória de Deus em Cristo. Que a nossa vida esteja no altar do Senhor, em oração, consagrada a Ele, e que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, para que o Senhor manifeste nela não só os dons do Espírito, mas também o fruto do Espírito, mostrando que nós temos uma vida espiritual madura para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.